Quando a mendiga inocente pediu abrigo, o milionário fechou a porta e sussurrou: só uma noite. Clara tremia. O frio da noite a envolvia como um manto pesado, enquanto ela caminhava pelas ruas desertas, cada passo ecoando sua solidão. O cheiro de chuva misturado com o asfalto molhado a fazia lembrar do lar que deixara para trás, um lar agora marcado pela tragédia. Daniel, o milionário de olhar penetrante e semblante carregado de sombras. Ele tinha tudo e ao mesmo tempo nada. A riqueza que o cercava o isolava em uma solidão sufocante, e a dor em seus olhos revelava um passado marcado por decisões impensadas. Ao cruzar o caminho de Clara, Daniel sentiu algo que não sentia há muito: compaixão. Ele se aproximou e, em um sussurro como um segredo, propôs um acordo. Só uma noite. As palavras eram como um convite para um abismo, uma fuga do que ambos enfrentavam. Durante um instante, o desejo flamejou, criou um espaço onde a dor poderia ser esquecida. Clara hesitou, mas a tentação de escapar da sua própria realidade era irresistível. Enquanto a noite se desenrolava, música suave flutuava pelo ar e garrafas de champanhe estouravam nas mesas. Mas tudo isso parecia distante. Entre risos e conversas, Clara e Daniel encontraram um canto isolado, onde as paredes pareciam ouvir, mas não julgar. A atração entre eles era palpável, mas sob a super, ao ouvir sua história, Clara sentiu seu coração apertar. O que ela não sabia era que sua própria vida se entrelaçava com a história de Daniel de uma forma que desafiaria tudo em que ela acreditava. O que era prazer e liberdade tornava-se uma armadilha emocional, uma dança entre perdão e dor. Clara se viu presa em um dilema. Deveria se deixar levar por essa conexão avassaladora ou resguardar seu coração? O peso do passado se misturava com o potencial de um futuro inesperado. Poderia a verdadeira liberdade ser encontrada no perdão para Daniel e para si mesma? Enquanto os segredos pairavam no ar, uma pergunta ecoou em sua mente. Estaria ela em um caminho de salvação ou autodestruição? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Clara e Daniel trocavam palavras, um clima elétrico preenchia o ar. Ela se sentia levada, como se estivesse flutuando entre duas realidades. Então, de repente, um grito cortou a música. Um homem surgiu do fundo da sala, seu rosto distorcido pela raiva. Ele se aproximou de Daniel, os olhos parecendo soltar faíscas enquanto vociferava. Você destruiu minha vida. A voz era rouca, carregada de dor e rancor. Todo o ambiente parou. As conversas cessaram. As risadas foram substituídas por murmúrios inquietos. Clara observou, com o coração disparado, enquanto Daniel se tornava o centro de uma tempestade. O homem, Lucas, um ex-associado de Daniel, tinha lágrimas nos olhos e a raiva emanava como um veneno. Tudo o que eu tinha, tudo o que eu amava, você tirou de mim. Ele estava tão perto agora que Clara podia sentir a tensão entre eles, quase palpável. A expressão de Daniel mudou. A insegurança antes visível foi substituída por uma mistura de medo e culpa. Lucas, eu não sabia, Daniel gaguejou. Mas a confissão não foi suficiente. O ódio de Lucas crescia a cada palavra. Você pensa que pode fechar os olhos e viver como se nada tivesse acontecido? Você é um covarde. Clara viu a expressão de Daniel escurecer. Ele erguia a cabeça, não em desafio, mas como se em grande peso estivesse sendo retirado. Algo profundo estava prestes a ser revelado, e todos estavam prontos para ouvir. Foi um acidente, eu não quis, Daniel começou. Mas Lucas o interrompeu. Um acidente? Foi mais do que isso, Daniel. Você tomou uma decisão e ela custou vidas. O silêncio era ensurdecedor e o ar parecia denso. Clara sentiu um frio na espinha. O que havia acontecido? Quais vidas estavam em jogo? Ela olhou de Lucas para Daniel, buscando respostas.
Cada segundo era como uma eternidade. Então, algo inesperado cortou a tensão. A polícia entrou no hotel, as sirenes gritando e os olhares se voltaram para a porta. Um oficial se aproximou de Lucas, que, ainda furioso, não parecia notar a presença deles. O agente segurou o braço de Lucas, mas este se soltou e continuou a gritar. Você, Daniel, você vai pagar pelo que fez. Lucas, chega! Daniel gritou, mas a palavra parecia ecoar sem força. Ele não estava mais no controle. Essa não era a vida que ele havia escolhido. Clara, confusa, decidiu que precisava saber mais. Daniel tinha um passado que ele escondia. Estavam todos a um passo de descobrir o horror que unia a Lucas. E então, em um movimento brusco, Lucas puxou algo do bolso. Uma arma. Você me paga aqui e agora. A sala tornou-se um caos. Pessoas gritaram e tentaram se afastar. Mas Clara ficou paralisada. O coração batia forte. O medo se espalhando por suas veias. Não, Lucas, não faça isso. Daniel gritou, com o rosto pálido. Aquela noite que prometia ser uma fuga tornou-se um pesadelo. O som de sirene se intensificava, mas a mente de Clara estava em turbulência. O que tudo isso significava? Como a vida de Daniel, a de Lucas e a dela estavam interligadas. O que ela não sabia era que naquele momento, o mais devastador dos segredos estava prestes a ser revelado, e tudo que acreditava até ali poderia desmoronar. As luzes do hotel piscavam e o futuro se tornava uma incerteza. Clara não fazia ideia de como ficaria o amanhã, apenas que nada seria como antes. Ainda paralisada pela cena caótica diante dela, Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. O grito de Lucas ainda ecoava em sua mente e o terror a envolvia como um manto apertado. Daniel estava diante dela, olhos arregalados, enquanto a multidão começava a se afastar, murmurando em nervoso. O coração de Clara martelava, e a adrenalina percorria seu corpo. Ela sabia que algo precisava ser feito. Lucas, por favor, não faça isso. Clara gritou, percebendo que a realidade estava se transformando em algo inimaginável. Daniel a olhou, um misto de gratidão e terror em seu olhar. Clara, você não precisa. Mas como ela poderia ficar sem agir? A vida de Daniel estava em jogo e, de alguma forma, ela sentia que a sua também. Nesse instante, a tensão na sala era palpável. Todos observavam, os rostos virados para o conflito. Clara se movia lentamente, os pés pesados, mas a necessidade de salvar Daniel a impulsionava. Lucas, a resposta não é a violência. Pense na vida de todos aqui. Sua voz tremia, mas cada palavra parecia pegar forma no ar. Lucas encarou, confuso. A arma ainda em sua mão parecia vibrar com a intensidade do momento. Você não entende, Clara. Se você soubesse o que ele fez. O olhar dele a queimava, mas também ler uma dor pura. A multidão excita e nervosa começou a murmurar. Chama a polícia! Alguém gritou. Estão loucos! Outro acrescentou. Todo mundo estava envolvido naquele drama, mas Clara fixou seus olhos em Daniel, que ainda tentava se recompor. Me diga, Clara. Lucas exigiu, o desespero espreitando em cada uma de suas palavras. Você sabe da verdade? Você sabe o que ele fez? Clara hesitou. O peso da situação era esmagador. Retomou a respiração e olhou nos olhos de Daniel, buscando uma resposta, uma pista. E foi quando, de repente, uma nova figura irrompeu na cena. Uma mulher entrou correndo. Seus cabelos longos estavam desgrenhados, e seus olhos brilhavam com uma determinação assustadora. Lucas, não! Ela gritou, fazendo todos se virarem. Era Maria, a ex-esposa de Daniel. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha ao reconhecê-la. Ela estava ali, bem no meio do que parecia uma tempestade. Maria, saia daqui! É perigoso! Daniel gritou, mas Maria ignorou a advertência. Ela se aproximou de Lucas com uma força que não parecia desse mundo. Você não precisa fazer isso. Já basta de dor. A tensão na atmosfera mudava novamente, como se todos sentissem o impacto dessas palavras.
Você não sabe o que estou prestes a fazer, Maria. Lucas rosnou, a raiva reacendendo. Clara quase se esquecera de seu próprio conflito interno, agora completamente concentrada naquela cena. O que Maria sabia? Qual era a conexão entre eles? E o que Daniel havia feito? Você não precisa do que está pensando. Pense nos nossos filhos. As palavras de Maria cortaram o ar. Todos sentiram a gravidade do momento. O silêncio se fez mais opressivo. Os olhares se voltaram para Clara, aguardando sua reação. Filhos? Clara murmurou. O choque a atravessou. Ninguém sabia, nem mesmo ela. O coração dela parecia parar. Ela estava no meio de algo muito maior do que uma simples conexão. Um turbilhão de emoções a envolveu. Quem era ela naquela história? Lucas hesitou, a arma baixando lentamente. O quê? O que você sabe, Maria? A tensão atingiu seu ápice. O passado estava vindo à tona, e Clara percebeu que em sua busca por consolo havia se perdido em uma teia de mentiras invisíveis. Eles têm direito de saber a verdade, Lucas. Você não pode continuar se escondendo. A gritaria ecoou conceitualmente, e o olhar de Daniel se transformou em algo sombrio. Clara retrocedeu um passo. O que estava acontecendo? O que mais Daniel ocultava? Estaria sua busca por redenção apenas começando? E assim, enquanto a arma balançava na mão de Lucas e o rosto de Maria radiava determinação, Clara enfrentou não apenas o drama ao seu redor, mas as sombras de seu próprio passado, sem saber que o que se revelaria seria mais devastador do que havia imaginado. Onde tudo isso terminaria? Quais verdades estariam prestes a se concretizar e mudar tudo para sempre? Clara estava paralisada, o coração disparado e todo o caos parecia girar em câmera lenta ao seu redor. O olhar de Lucas era intenso, ardente de dor e raiva, enquanto Maria, com o cabelo bagunçado e os olhos cerçados, fazia frente ao desespero dele. A tensão na sala era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Então, Clara jogou todas as suas esperanças na mesma direção. Por favor, Lucas, pense nas consequências. E com isso, algo inesperado aconteceu. Enquanto Lucas hesitava, a porta principal do hotel se abriu novamente com um estrondo. Entraram 2 policiais armados, atirando olhares determinados para a cena. A multidão subitamente se dividiu, e o murmúrio se tornou um burburinho nervoso. Acalmem-se. Voltem para suas mesas. Um dos oficiais ordenou. No entanto, foi o que aconteceu a seguir que transformou tudo. Com um movimento brusco, a arma de Lucas disparou. O estrondo ecoou como um relâmpago, e o tempo pareceu parar. Clara viu a cena se desdobrar em frações de segundo. A bala não atingiu Daniel, como todos temiam. Foi Maria quem caiu. Um grito abafado saindo de seus lábios, enquanto ela se curvava para o lado, o corpo se contorcendo em dor. O choque paralisou a todos. Não! O grito de Daniel cortou o silêncio, e ele correu em direção a Maria, os olhos transbordando de pânico e desespero. O mundo ao seu redor havia desmoronado em um instante. O que ele tinha feito? A dor antes escondida atrás de sua fachada de milionário, agora transparecia, e a culpa o envolvia como um manto sufocante. Clara ficou sem ar, a realidade a atingindo como um soco no estômago. Lucas, aturdido, balançou a cabeça, em estado de negação. Não era para ser assim. Sua voz tremia, e ele tinha a expressão de quem havia cruzado um limite indesejado. A multidão, agora em estado de choque, observava, os rostos pálidos, enquanto o caos se desenrolava diante de seus olhos. Chame uma ambulância. Um dos policiais gritou, mas Clara já estava em movimento. Ignorando o medo, atravessou a multidão em direção a Maria. O chão parecia tremer sob seus pés, e todos os olhares se centravam naquele desastre. Quando ela alcançou Maria, ficou chocada com a gravidade da situação. A mulher estava pálida, com lágrimas brotando de seus olhos enquanto tentava falar. Daniel, eu... Suas palavras foram sussurradas, quase inaudíveis. Maria, fique comigo, Daniel implorou, segurando a mão dela com força.
o desespero nítido em sua voz. Clara observou, sabendo que a vida de Maria poderia estar em suas mãos. Então, um grito rompendo os lábios de Lucas interrompeu seus pensamentos. Era você. Era você que dirigia no dia do acidente, não era? A revelação pairou no ar, e todos viraram os olhos para Daniel, suas expressões mudando de compaixão para culpa. As palavras de Lucas eram um golpe, uma lâmina afiada, que agora cortava o que restava da noite imprudente. Clara se virou para Daniel, a incredulidade tomando conta de seu ser. O homem que parecia tão distante da dor era, na verdade, o responsável por um crime que havia destruído tantas vidas. Os murmúrios da multidão tornaram-se um rugido. O que mais Daniel escondia? Clara, hesitante, olhou para ele, procurando respostas, procurando a verdade. Havia algo de errado. Um vasto abismo entre o que lhe tinha mostrado e o que realmente era. A tensão aumentou e todos pareciam à beira de um colapso. Maria, com uma última força, olhou para Daniel, sua expressão misturando amor e reprovação. Por que não me disse a verdade? Era uma pergunta aflita, uma acusação e um pedido de perdão ao mesmo tempo. O silêncio que se seguiu foi palpável. Enquanto as sirenes se aproximavam, Clara percebeu que o futuro deles estava em jogo e cada um estava se despindo de sua máscara. Havia mais segredos, mais mentiras que poderiam ser expostas. Ela sentia sua própria verdade se misturando à deles. Um laço inesperado formado pelo desespero. Que aconteceria agora? Detalhes da vida de Daniel, que ela acreditou serem apenas sombras, agora pareciam um abismo. E no meio de tudo isso, a pergunta permanecia no ar. Quem era realmente Daniel? E, mais importante, o que eles estavam prestes a descobrir sobre si mesmos. O chão sob seus pés estava prestes a desmoronar, e nenhum deles poderia prever a tempestade que se aproximava. Clara estava paralisada, o coração disparado, e todo o caos parecia girar em câmera lenta ao seu redor. O olhar de Lucas era intenso, ardente de dor e raiva, enquanto Maria, com o cabelo bagunçado e os olhos cerçados, fazia frente ao desespero dele. A tensão na sala era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Então, Clara jogou todas as suas esperanças na mesma direção. Por favor, Lucas, pense nas consequências. Com isso, algo inesperado aconteceu. Enquanto Lucas hesitava, a porta principal do hotel se abriu novamente com um estrondo. Entraram 2 policiais armados, atirando olhares determinados para a cena. A multidão subitamente se dividiu, e o murmúrio se tornou um burburinho nervoso. Acalmem-se. Voltem para suas mesas, um dos oficiais ordenou. No entanto, foi o que aconteceu a seguir que transformou tudo. Com um movimento brusco, a arma de Lucas disparou. O estrondo ecoou como um relâmpago e o tempo pareceu parar. Clara viu a cena se desdobrar em frações de segundo. A bala não atingiu Daniel, como todos temiam. Foi Maria quem caiu. Um grito abafado saindo de seus lábios enquanto ela se curvava para o lado, o corpo se contorcendo em dor. O choque paralisou a todos. Não! O grito de Daniel cortou o silêncio e ele correu em direção a Maria, os olhos transbordando de pânico e desespero. O mundo ao seu redor havia desmoronado em um instante. O que ele tinha feito? A dor antes escondida atrás de sua fachada de milionário agora transparecia, e a culpa o envolvia como um manto sufocante. Clara ficou sem ar, a realidade a atingindo como um soco no estômago. Lucas, aturdido, balançou a cabeça, em estado de negação. Não era para ser assim. Sua voz tremia, e ele tinha a expressão de quem havia cruzado um limite indesejado. A multidão, agora em estado de choque, observava, os rostos pálidos, enquanto o caos se desenrolava diante de seus olhos. Chame uma ambulância! Um dos policiais gritou, mas Clara já estava em movimento. Ignorando o medo, atravessou a multidão em direção a Maria. O chão parecia tremer sob seus pés, e todos os olhares se centravam naquele desastre. Quando ela alcançou Maria, ficou chocada com a gravidade da situação. A mulher estava pálida, com lágrimas brotando de seus olhos enquanto tentava falar. Daniel, eu
Suas palavras foram sussurradas, quase inaudíveis. Maria, fique comigo, Daniel implorou, segurando a mão dela com força, o desespero nítido em sua voz. Clara observou, sabendo que a vida de Maria poderia estar em suas mãos. Então, um grito rompendo os lábios de Lucas interrompeu seus pensamentos. Era você que dirigia no dia do acidente, não era? A revelação pairou no ar, e todos viraram os olhos para Daniel, suas expressões mudando de compaixão para culpa. As palavras de Lucas eram um golpe, uma lâmina afiada que agora cortava o que restava da noite imprudente. Clara se virou para Daniel, a incredulidade tomando conta de seu ser. O homem que parecia tão distante da dor era, na verdade, o responsável por um crime que havia destruído tantas vidas. Os murmúrios da multidão tornaram-se um rugido. O que mais Daniel escondia? Clara, hesitante, olhou para ele procurando respostas, procurando a verdade. Havia algo de errado, um vasto abismo entre o que ele tinha mostrado e o que realmente era. A tensão aumentou, e todos pareciam à beira de um colapso. Maria, com uma última força, olhou para Daniel, sua expressão misturando amor e reprovação. Por que não me disse a verdade? Era uma pergunta aflita, uma acusação e um pedido de perdão ao mesmo tempo. O silêncio que se seguiu foi palpável. Enquanto as sirenes se aproximavam, Clara percebeu que o futuro deles estava em jogo, e cada um estava se despindo de sua máscara. Havia mais segredos, mais mentiras que poderiam ser expostas. Ela sentia sua própria verdade se misturando à deles, um laço inesperado formado pelo desespero. O que aconteceria agora? Detalhes da vida de Daniel que ela acreditou serem apenas sombras, agora pareciam um abismo. E no meio de tudo isso, a pergunta permanecia no ar. Quem era realmente Daniel? E mais importante, o que eles estavam prestes a descobrir sobre si mesmos? O chão sob seus pés estava prestes a desmoronar, e nenhum deles poderia prever a tempestade que se aproximava. Então, de repente, um terceiro personagem apareceu. Surgiu como um fantasma no meio do caos. Era Ana, a irmã de Clara. Eu sabia que esse dia chegaria. Ela gritou e todos se voltaram. Clara ficou paralisada, sem entender. O que Ana estava fazendo ali? Daniel, você não pode continuar fugindo da sua responsabilidade. A voz de Ana era cortante, e as palavras ecoaram como um trovão. O chão sob os pés de Clara desmoronou em uma nova avalanche de segredos. Ana sabia mais do que deveria. Clara sentiu seu coração se apertar. Os olhares trocados, os sussurros na sala, tudo agora tinha uma nova perspectiva. Daniel e Ana se encaram, um passado entre eles que Clara nunca havia imaginado. O que realmente aconteceu naquele dia fatídico? Uma nova vereda se abria diante dela, um labirinto de verdades obscuras que ameaçavam consumir todos ali. Desespero, raiva, confusão, tudo isso se aglomerava ao redor de Clara, enquanto ela lutava para entender o que estava em jogo. As respostas estavam mais próximas do que nunca, mas bem como as verdades sobre Daniel, tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Clara estava paralisada, o coração disparado, e todo o caos parecia girar em câmera lenta ao seu redor. O olhar de Lucas era intenso, ardente de dor e raiva, enquanto Maria, com o cabelo bagunçado e os olhos cerçados, fazia frente ao desespero dele. A tensão na sala era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Então, Clara jogou todas as suas esperanças na mesma direção. Por favor, Lucas. P. Enquanto Lucas hesitava, a porta principal do hotel se abriu novamente com um estrondo. Entraram 2 policiais armados, atirando olhares determinados para a cena. A multidão subitamente se dividiu e o murmúrio se tornou um burburinho nervoso. Acalmem-se! Voltem para suas mesas! Um dos oficiais ordenou. No entanto, foi o que aconteceu a seguir que transformou tudo. Com um movimento brusco, a arma de Lucas disparou. O estrondo ecoou como um relâmpago, e o tempo pareceu parar. Clara viu a cena se desdobrar em frações de segundo.
A bala não atingiu Daniel, como todos temiam. Foi Maria quem caiu. Um grito abafado saindo de seus lábios enquanto ela se curvava para o lado, o corpo se contorcendo em dor. O choque paralisou a todos. Não! O grito de Daniel cortou o silêncio, e ele correu em direção a Maria, os olhos transbordando de pânico e desespero. O mundo ao seu redor havia desmoronado em um instante. O que ele tinha feito? A dor antes escondida atrás de sua fachada de milionário agora transparecia, e a culpa o envolvia como um manto sufocante. Clara ficou sem ar, a realidade a atingindo como um soco no estômago. Lucas, aturdido, balançou a cabeça, em estado de negação. Não era para ser assim. Sua voz tremia, e ele tinha a expressão de quem havia cruzado um limite indesejado. A multidão, agora em estado de choque, observava, os rostos pálidos, enquanto o caos se desenrolava diante de seus olhos. "Chame uma ambulância!" Um dos policiais gritou, mas Clara já estava em movimento. Ignorando o medo, atravessou a multidão em direção a Maria. O chão parecia tremer sob seus pés, e todos os olhares se centravam naquele desastre. Quando ela alcançou Maria, ficou chocada com a gravidade da situação. A mulher estava pálida, com lágrimas brotando de seus olhos enquanto tentava falar. "Daniel, eu..." Suas palavras foram sussurradas, quase inaudíveis. "Maria, fique comigo", Daniel implorou, segurando a mão dela com força, o desespero nítido em sua voz. Clara observou, sabendo que a vida de Maria poderia estar em suas mãos. Um grito, rompendo os lábios de Lucas, interrompeu seus pensamentos. Era você que dirigia no dia do acidente, não era? A revelação pairou no ar e todos viraram os olhos para Daniel. Suas expressões mudando de compaixão para culpa. As palavras de Lucas eram um golpe, uma lâmina afiada que agora cortava o que restava da noite imprudente. Clara se virou para Daniel, a incredulidade tomando conta de seu ser. O homem que parecia tão distante da dor era, na verdade, o responsável por um crime que havia destruído tantas vidas. Então, em meio a todo o barulho e confusão, um ruído cortante ecoou na sala. Era uma voz familiar, mas ausente. "Parem! Isso não pode acontecer!" Todos se viraram, e uma mulher estava à porta. Clara reconheceu na mesma hora. Era Valéria, a mãe de Daniel. O choque foi geral. Valéria havia desaparecido da vida do filho anos atrás, como um fantasma, e agora retornava em meio ao caos. "Você não entende, Lucas. Não entendeu nada do que aconteceu." Sua voz carregava uma urgência descontrolada. Todo mundo ficou sem saber como reagir. Daniel não foi o responsável. Ele foi incriminado. A verdade é muito mais pesada do que vocês imaginam. A revelação a deixou pálida, e suas palavras voaram em direção ao coração da sala. Clara sentiu a cabeça girar. O que ela estava dizendo? Havia algo muito maior ali. Lucas, ainda agarrado à arma, olhou incrédulo. "Como assim? O que você quer dizer?" O desespero nas palavras dele era real. "O acidente não foi culpa dele. Eu sabia, mas não pude protegê-lo. Eu deixei. O que quer que tenham feito para ele não era apenas um acidente. Ele não estava sozinho." Valéria quase perdeu o equilíbrio. A dor era evidente em seu rosto, e seu olhar atravessou a sala como uma faca. Um silêncio pesado se instalou, e só o som da respiração se fez ouvir. As revelações estavam cortando todos como uma tempestade. Daniel, agora em pé, olhou para sua mãe com os olhos cheios de um misto de amor e dor. "O que você está dizendo, mãe? O que realmente aconteceu?" E no meio do furacão de emoções, Clara percebeu que alguns segredos eram mais profundos do que poderiam imaginar, e que a verdade, quando revelada, poderia mudar tudo. Como se isso não fosse o suficiente, a porta do hotel se abriu novamente, e o que deveria ser um alívio se transformou em outra onda de pânico. Uma nova figura entrou, a expressão sombria, e Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. Quem mais poderia estar envolvido nessa história? A tensão explodiu novamente enquanto Clara tentava entender o que estava acontecendo.
O que mais poderia ser revelado? Agora, tudo parecia possível. E o que estava em jogo estava prestes a explodir em um banho de verdades que poderiam não apenas definir suas vidas, mas também rasgar o véu de ilusões que envolvia cada um ali. Clara estava paralisada, o coração disparado e todo o caos parecia girar em câmera lenta ao seu redor. O olhar de Lucas era intenso, ardente de dor e raiva, enquanto Maria, com o cabelo bagunçado e os olhos cerçados, fazia frente ao desespero dele. A tensão na sala era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Então, Clara jogou todas as suas esperanças na mesma direção. Por favor, Lucas, pense nas consequências. Com isso, algo inesperado aconteceu. Enquanto Lucas hesitava, a porta principal entraram 2 policiais armados, atirando olhares determinados para a cena. A multidão subitamente se dividiu e o murmúrio se tornou um burburinho nervoso. Acalmem-se, voltem para suas mesas, um dos oficiais ordenou. No entanto, foi o que aconteceu a seguir que transformou tudo. Com um movimento brusco, a arma de Lucas disparou. O estrondo ecoou como um relâmpago, e o tempo parecia parar. Clara viu a cena se desdobrar em frações de segundo. A bala não atingiu Daniel, como todos temiam. Foi Maria quem caiu, um grito abafado saindo de seus lábios, enquanto ela se curvava para o lado, o corpo se contorcendo em dor. O choque paralisou a todos. Não, o grito de Daniel cortou o silêncio, e ele correu em direção a Maria, os olhos transbordando de pânico e desespero. O mundo ao seu redor havia desmoronado em um instante. O que ele tinha feito? A dor antes escondida atrás de sua fachada de milionário agora transparecia, e a culpa o envolvia como um manto sufocante. Clara ficou sem ar, a realidade a atingindo como um soco no estômago. Lucas, aturdido, balançou a cabeça, em estado de negação. Não era para ser assim. Sua voz tremia, e ele tinha expressão de quem havia cruzado um limite indesejado. A multidão, agora em estado de choque, observava, os rostos pálidos, enquanto o caos se desenrolava diante de seus olhos. "Chame uma ambulância", um dos policiais gritou, mas Clara já estava em movimento. Ignorando o medo, atravessou a multidão em direção a Maria. O chão parecia tremer sob seus pés, e todos os olhares se centravam naquele desastre. Quando ela alcançou Maria, ficou chocada com a gravidade da situação. A mulher estava pálida, com lágrimas brotando de seus olhos enquanto tentava falar. "Daniel, eu..." Suas palavras foram sussurradas, quase inaudíveis. "Maria, fique comigo", Daniel implorou, segurando a mão dela com força, o desespero nítido em sua voz. Clara observou, sabendo que a vida de Maria poderia estar em suas mãos. Um grito rompendo os lábios de Lucas interrompeu seus pensamentos. Era você que dirigia no dia do acidente, não era?" A revelação pairou no ar, e todos viraram os olhos para Daniel, suas expressões mudando de compaixão para culpa. As palavras de Lucas eram um golpe, uma lâmina afiada que agora cortava o que restava da noite imprudente. Clara se virou para Daniel, a incredulidade tomando conta de seu ser. O homem que parecia tão distante da dor era na verdade o responsável por um crime que havia destruído tantas vidas. Então, em meio a todo barulho e confusão, um ruído cortante ecoou na sala. Era uma voz familiar, mas ausente. "Parem, isso não pode acontecer." Todos se viraram e uma mulher estava à porta. Clara reconheceu na mesma hora. Era Valéria, a mãe de Daniel. O choque foi geral. Valéria havia desaparecido da vida do filho anos atrás, como um fantasma. E agora retornava em meio ao caos. "Você não entende, Lucas. Não entendeu nada do que aconteceu." Sua voz carregava uma urgência descontrolada. Todo mundo ficou sem saber como reagir. Daniel não foi o responsável. Ele foi incriminado. A verdade é muito mais pesada do que vocês imaginam. A revelação a deixou pálida, e suas palavras voaram em direção ao coração da sala. Clara sentiu a cabeça girar.
O que ela estava dizendo? Havia algo muito maior ali. Lucas, ainda agarrado à arma, olhou incrédulo. Como assim? O que você quer dizer? O desespero nas palavras dele era real. O acidente não foi culpa dele. Eu sabia, mas não pude protegê-lo. Eu deixei. O que quer que tenham feito para ele não era apenas um acidente. Ele não estava sozinho. Valéria quase perdeu o equilíbrio. A dor era evidente em seu rosto, e seu olhar atravessou a sala como uma faca. Um silêncio pesado se instalou e só o som da respiração se fez ouvir. As revelações estavam cortando todos como uma tempestade. Daniel, agora em pé, olhou para sua mãe com os olhos cheios de um misto de amor e dor. O que você está dizendo, mãe? O que realmente aconteceu? Ana, a irmã de Clara, que assistia em silêncio, deu um passo à frente. A verdade é que não é apenas a vida de Daniel que foi destruída. A de Maria também. E a de uma terceira pessoa. Seus olhos estavam arregalados e o tom dela era sombrio. Precisamos falar sobre quem mais estava envolvido. Nesse momento, as luzes do hotel piscaram e apagaram. Um grito ecoou e todos se viraram para a direção do bar. Clara fez uma oração silenciosa para que ninguém tivesse se ferido. Então, uma nova figura apareceu, revelando-se no breu. Era uma mulher alta, com cabelos claros e um olhar penetrante. Clara sentiu um frio na espinha. Ela podia ver uma faixa de segurança na sua cintura. Era uma polícia. Mas isso não era tudo. Eu sou a detetive Carla, e tô aqui para prender alguém. O caos se estabeleceu novamente. A tensão na sala subiu a níveis insuportáveis. Clara olhou novamente para Daniel, que estava petrificado. Ela está aqui por você, não é? A pergunta de Clara era agora um sussurro angustiado. O que mais ele havia ocultado? O que mais estava à espreita nas sombras? A sala ficou em silêncio absoluto, com os olhos todos voltados para a detetive. A verdade estava prestes a se desdobrar de uma maneira que ninguém poderia imaginar. E enquanto cada personagem enfrentava seus demônios, a revelação de quem Daniel realmente era estava se desenrolando, como uma bomba prestes a explodir no coração daquela noite fatídica. O que mais estava prestes a vir à tona? Quais segredos ainda estavam enterrados? Clara mal podia respirar, sabendo que tudo estava prestes a mudar para sempre. Clara estava paralisada, o coração disparado, e todo o caos parecia girar em câmera lenta ao seu redor. O olhar de Lucas... Então Clara jogou todas as suas esperanças na mesma direção. Por favor, Lucas, pense nas consequências. Com isso, algo inesperado aconteceu. Enquanto Lucas hesitava, a porta principal do hotel se abriu novamente com um estrondo. Entraram 2 policiais armados, atirando olhares determinados para a cena. A multidão subitamente se dividiu, e o murmúrio se tornou um burburinho nervoso. Acalmem-se, voltem para suas mesas, um dos oficiais ordenou. No entanto, foi o que aconteceu a seguir que transformou tudo. Com um movimento brusco, a arma de Lucas disparou. O estrondo ecoou como um relâmpago, e o tempo parecia parar. Clara viu a cena se desdobrar em frações de segundo. A bala não atingiu Daniel como todos temiam. Foi Maria quem caiu, um grito abafado saindo de seus lábios enquanto ela se curvava para o lado. O corpo se contorcendo em dor. O choque paralisou todos. Não! O grito de Daniel cortou o silêncio, e ele correu em direção a Maria, os olhos transbordando de pânico e desespero. O mundo ao seu redor havia desmoronado em um instante. O que ele tinha feito? A dor, antes escondida atrás de sua fachada de milionário, agora transparecia, e a culpa o envolvia como um manto sufocante. Clara ficou sem ar, a realidade a atingindo como um soco no estômago. Lucas, aturdido, balançou a cabeça, em estado de negação. Não era para ser assim. Sua voz tremia, e ele tinha a expressão de quem havia cruzado um limite indesejado. A multidão, agora em estado de choque, observava os rostos pálidos enquanto o caos se desenrolava diante de seus olhos. Chame uma ambulância.
Um dos policiais gritou, mas Clara já estava em movimento. Ignorando o medo, atravessou a multidão em direção a Maria. O chão parecia tremer sob seus pés, e todos os olhares se centravam naquele desastre. Quando ela alcançou Maria, ficou chocada com a gravidade da situação. A mulher estava pálida, com lágrimas brotando de seus olhos enquanto tentava falar. Daniel, eu. Suas palavras foram sussurradas, quase inaudíveis. Maria, fique comigo. Daniel implorou, segurando a mão dela com força, o desespero nítido em sua voz. Clara observou, sabendo que a vida de Maria poderia estar em suas mãos. Um grito rompendo os lábios de Lucas interrompeu seus pensamentos. Era você que dirigia no dia do acidente, não era? A revelação pairou no ar e todos viraram os olhos para Daniel, suas expressões mudando de compaixão para culpa. As palavras de Lucas eram um golpe, uma lâmina afiada que agora cortava o que restava da noite imprudente. Clara se virou para Daniel, a incredulidade tomando conta de seu ser. O homem que parecia tão distante da dor era, na verdade, o responsável por um crime que havia destruído tantas vidas. Então, em meio a todo o barulho e confusão, um ruído cortante ecoou na sala. Era uma voz familiar, mas ausente. Parem! Isso não pode acontecer! Todos se viraram e uma mulher estava à porta. Clara reconheceu na mesma hora. Era Valéria, a mãe de Daniel. O choque foi geral. Valéria havia desaparecido da vida do filho anos atrás, como um fantasma, e agora retornava em meio ao caos. Você não entende, Lucas. Não entendeu nada do que aconteceu. Sua voz carregava uma urgência descontrolada. Todo mundo ficou sem saber como reagir. Daniel não foi o responsável. Ele foi incriminado. A verdade é muito mais pesada do que vocês imaginam. A revelação a deixou pálida, e suas palavras voaram em direção ao coração da sala. Clara sentiu a cabeça girar. O que ela estava dizendo? Havia algo muito maior ali. Lucas, ainda agarrado à arma, olhou incrédulo. Como assim? O que você quer dizer? O desespero nas palavras dele era real. O acidente não foi culpa dele. Eu sabia, mas não pude protegê-lo. Eu deixei. O que quer que tenham feito para ele não era apenas um acidente. Ele não estava sozinho. Valéria quase perdeu o equilíbrio. A dor era evidente em seu rosto, e seu olhar atravessou a sala como uma faca. Um silêncio pesado se instalou, e só o som da respiração se fez ouvir. As revelações estavam cortando todos como uma tempestade. Daniel, agora em pé, olhou para sua mãe, com os olhos cheios de um misto de amor e dor. O que você está dizendo, mãe? O que realmente aconteceu? Ana, a irmã de Clara, que assistia em silêncio, deu um passo à frente. A verdade é que não é apenas a vida de Daniel que foi destruída. A de Maria também. E a de uma terceira pessoa. Seus olhos estavam arregalados e o tom dela era sombrio. Precisamos falar sobre quem mais estava envolvido. Nesse momento, as luzes do hotel piscaram e apagaram. Um grito ecoou, e todos se viraram para a direção do bar. Clara fez uma oração silenciosa para que ninguém tivesse se ferido. Então, uma nova figura apareceu, revelando-se no breu. Era uma mulher alta, com cabelos claros e um olhar penetrante. Clara sentia um frio na espinha. Ela podia ver uma faixa de segurança na sua cintura. Era uma policial. Mas isso não era tudo. Eu sou a detetive Carla e estou aqui para prender alguém. O caos se estabeleceu novamente. A tensão na sala subiu a níveis insuportáveis. Clara olhou novamente para Daniel, que estava petrificado. Ela está aqui por você, não é? A pergunta de Clara era agora um sussurro angustiado. O que mais ele havia ocultado? O que mais estava à espreita nas sombras? A sala ficou em silêncio absoluto, com os olhos todos voltados para a detetive. E antes que alguém pudesse reagir, um aparelho de comunicação fixo na cintura de Carla estourou em sua voz. Detetive Carla, recebemos novos dados sobre seu alvo. O criminoso que você procurava está mais perto do que você imagina. Você precisa saber quem é Daniel. Não está pronta para a verdade. As palavras ecoaram como um tambor, reverberando na mente de Clara. O mundo dela começou a desmoronar.
O que mais poderia estar escondido? Quem era realmente Daniel? E o que a policial não estava dizendo? O olhar de medo se espalhou, cada pessoa na sala presa em um manto de incerteza, enquanto Clara sentia o chão desabar ao seu redor. A verdade que todos temiam estava prestes a ser revelada, e ela sabia que, a partir daquele momento, nada voltaria a ser como antes. Clara estava paralisada, o coração disparado, e todo o caos parecia girar em câmera lenta ao seu redor. As palavras da detetive ecoavam na sala como se fossem trovões, e o peso da verdade estava prestes a despencar. Então, como se um roteiro de filme tivesse sido escrito em um instante, a porta se abrindo com uma força que destacou a vulnerabilidade de todos os ali presentes. Uma figura conhecida, mas enigmática. Era Fernando, o melhor amigo de. Todo mundo já tinha esquecido dele, mas ele voltou de repente, os olhos vermelhos e carregando uma expressão de desespero. Ele se apressou em direção à confusão, e as sequências de gritos mais silenciosos se tornaram um rugido de choque. A tensão aumentou. O que Fernando estava fazendo ali? Ele deveria estar longe, muito longe. Vocês não podem. Vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo. Ele gritava, agitado e confuso. A multidão estava dividida entre o medo e a curiosidade. Os olhares se alternavam entre ele e Daniel, que estava ainda mais pálido e perplexo. Clara sentiu um frio na espinha. O que Fernando sabia que a detetive e os outros não sabiam? Então, em uma reviravolta elétrica, Fernando puxou algo do bolso. Um pequeno pendrive metálico. Eu tenho a verdade. A verdadeira verdade. É hora de parar isso antes que seja tarde demais. Ele ergueu o dispositivo como se fosse uma arma, e todos se calaram. Fernando, você não precisa fazer isso. Daniel falou, a voz um sussurro angustiado. Preciso, Daniel. Precisamos que a verdade venha à tona. Vocês estão todos prestes a cometer um erro terrível. O clima se tornava cada vez mais tenso, e a sala estava cheia de perguntas não respondidas. O que você sabe, Fernando? A voz de Lucas, ainda segurando a arma, soou furiosa. O que você quer dizer com isso? A tensão estava no auge. Desde que a detetive entrou, tudo parecia estar prestes a desmoronar. E agora, com Fernando no meio, algo estava prestes a explodir. O pânico disseminou-se como um vírus e todos se moviam de maneira inquieta. Clara mal podia suportar o peso da expectativa. O que poderia ser tão devastador? Precisamos nos afastar do passado, Fernando gritou. E nesse instante, como se o tempo tivesse parado, ele começou a tocar no pendrive com um olhar fixo em Daniel. Você precisa entender que você não é o culpado, mas também não é inocente. As sombras que te cercam estão prestes a ser iluminadas. Com um movimento rápido, ganhou coragem e começou a inserir o pendrive em um computador próximo. Todos se viraram. Um zumbido de murmúrios brotava na multidão. O que estava prestes a ser revelado? O ar estava pesado com expectativa e medo. O próprio Daniel estava em choque, incapaz de se mover. As exceções alheias dispararam conforme o ecrã acendeu. Imagens começaram a correr e Clara viu o rosto de Maria, Daniel e outras pessoas que não esperava. O acidente, a verdade oculta, tudo estava ali, filmado e arquivado. A sala inteira ficou em silêncio e a respiração de todos parou. E então um grito cortou o ar, mais alto que todos os outros. Era Maria que tentava se levantar, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, não pode ser. Ela olhou para Fernando com olhos arregalados. Você traiu a gente. O círculo se fechou. As verdadeiras intenções de Fernando estavam agora à mostra. Em um instante, tudo o que Clara acreditava ter entendido sobre a situação ficou de ponta cabeça. Ou numa onda de choque, a verdade se espalhou e o peso das acusações e das conexões se tornaram mais pesados. Ninguém estava a salvo dessa revelação. O que mais eles estavam escondendo? E enquanto as luzes piscavam novamente e a tensão na sala crescia, Clara percebeu que o abismo estava se abrindo mais profundo. Contudo, prestes a se transformar, ela nem sabia mais em quem confiar. A verdade poderia ser mais cruel do que qualquer um imaginava. E agora?
Quem realmente havia se traído? O clima na sala estava denso, as imagens ainda piscando na tela quando Fernando se virou para a multidão. A verdade é que todos nós estamos aqui por causa de escolhas, algumas péssimas. Seu olhar estava aflito e ele avançou um passo, como se tentasse resgatar todos de um pesadelo coletivo. Daniel, você não foi apenas um peão nesse jogo de xadrez. Havia muito mais, e é hora de confrontar isso. As palavras criaram um ruído que reverberou como um trovão. Clara sentia que o próprio chão estava desmoronando. Era como se tudo o que acreditava ter entendido estivesse agora em frangalhos. A imagem de Daniel como culpado começou a desvanecer, substituída por uma complexidade nova e assombrosa. O que Fernando estava sugerindo? A verdade era escorregadia, como areia entre os dedos. Minha mãe, ela sabe a verdade. Ela esteve lá. A voz de Daniel tremia, e ele olhou nos olhos de Fernando, buscando alguma esperança. Me diga que nem são apenas rumores. Me diga que tudo isso vai acabar bem. O silêncio foi cortado por Maria, que ainda estava balançando a cabeça em descrença. Fernando, o que você quer dizer com verdade? Isso não é pura loucura. Suas palavras estavam carregadas de desespero e exaustão. Um grito súbito de raiva partiu de Lucas, ainda com a arma em mãos. Basta, basta desse circo. Alguém precisa pagar por isso. A tensão cresceu e, enquanto todos pareciam prontos para explodir, a detetive Carla deu um passo à frente, seus olhos fixos em Lucas. Precisamos de calma. Todos vocês têm uma escolha a fazer. Ela olhou para Daniel. Você pode se entregar ou deixar que sua vida continue a ser um ciclo de mentiras. Ninguém salvo aqui pode apontar dedos sem fazer uma reflexão profunda. A voz dela ecoou e todos sentiram o peso da acusação. O olhar de Clara encontrou o de Daniel, e naquele breve instante, uma onda de compaixão atravessou seu corpo. Ele também estava lutando por redenção. O momento era crítico, um divisor de águas. Eu me entrego. As palavras de Daniel despejaram uma onda de choque sobre todos. Ele olhou para Maria, os olhos dele cheios de lágrimas. Desculpe por tudo. Por cada erro que cometi, eu vou encarar as consequências. O murmúrio da multidão se transformou em um sussurro, tensão e alívio entrelaçados. Clara sentiu que uma parte dela se despedia. Como tudo poderia ter chegado a esse ponto? Mas havia algo de libertador na decisão de Daniel, uma quebra de grilhões que ele mesmo havia forjado. Enquanto os policiais se aproximaram para fazer a prisão, Clara olhou para Fernando. Ele estava com um semblante triste, mas determinado. Vocês precisam saber que a verdade nem sempre traz paz, mas é necessário. Guardar segredos é como carregar um peso, e um dia ele se torna insuportável. Com Daniel sob custódia, a atmosfera na sala começou a se acalmar. A detetive Carla olhou para aqueles que permaneciam. Estamos prontos para descobrir a verdade por trás desse acidente. Isso não acaba aqui. Seus olhos deslizaram pela sala, desafiando todos a confrontar seus próprios demônios. A despedida estava prestes a acontecer. Clara caminhou até Daniel, que estava prestes a sair. Eu não sei o que acontecerá com você, mas você não está sozinho. Ela falou com a voz embargada. Ele assentiu, ainda abaixando a cabeça, mas havia algo mais ali. Um agradecimento silencioso. Se era possível alguém encontrar conforto em meio a tanta dor. E assim, a noite que parecia um pesadelo começou a se dissipar na bruma, mas as perguntas ainda permaneciam. O que mais estava por vir? Como essa história terminaria? Clara ainda tinha muitos questionamentos, e enquanto os policiais levaram Daniel para fora, o mistério em torno de tudo isso poderia estar longe de acabar. Agora, antes de você seguir em frente, preciso te lembrar de algo incrível. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você simplesmente não perca nada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E por último,
Mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho sensacional. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não esperem nem mais um segundo para compartilhar.